Boa noite, meninas, tudo bem? Primeiro, desculpa a demora de 1h30, mas quarta-feira é um dia HC. Hoje foi um dia que eu saí de lá, era mais de 7 horas, né? Tá sem som? Não, para mim aqui tá com som, tá aparecendo aqui, para mim com som. Vocês estão me ouvindo? Que aqui eu tô vendo vibrar aqui quando fala, por isso que eu deixo aqui, ó, porque eu vejo vibrar até. Sim, dá para ouvir. Tá bom. Então, boa noite, Adriana, Aline, Joelma, Larissa, Leide, Simone, Tiene e Boa Vanessa. noite. Boa noite, Vanessa. Bom, a gente vai chegar na nossa última parte de práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem. A gente vai ver as etapas 3 e 4. Como eu estava falando, desculpa a demora de 1h30, mas hoje eu saí de lá depois das 7. Então, por isso que eu tentei ao máximo correr, mas não deu muito certo. Vou chegar antes das 8. Mas é a nossa penúltima aula. Semana que vem é a nossa última aula, que a gente vai ter ainda, vamos ver aqui, interpretação de texto. Perfeito, porque para mim, sou professor de português também, então é ótimo. Bom, a gente vai ver, como eu falei, as duas últimas partes, né, de práticas pedagógicas de gestão da aprendizagem. Só relembrando uma coisinha para vocês, né? Hoje, essa semana, está ocorrendo quem perdeu a prova por algum motivo, né, não conseguiu realizar no dia. Hoje é o dia que está acontecendo, aliás, essa semana é a semana que está acontecendo a prova, né, da segunda chamada, né? É obrigatório fazer a primeira ou a segunda chamada. Nunca dá para fazer as duas, tá? É a primeira ou a segunda. Por quê? Porque a segunda chamada, a prova ela é paga, né? Então você tem que solicitar ela, vai gerar um boleto, tem que compensar o boleto para depois ela liberar em sistema para você realizar. Por que tem que fazer a primeira ou a segunda? Porque só depois de você ter a primeira ou a segunda chamada é que você consegue realizar a prova de recuperação. É diferente daquelas pessoas que conseguiram menos de 1.500 pontos. Não. Quem não fez a prova faz a segunda chamada, é obrigatório. Mas quem atingiu menos de 1.500 pontos, a prova ocorre na semana que vem. Tá? Vocês podem ver lá, tem até o prazo da prova tal. Quem não conseguiu atingir 1.500 pontos, acho que não é o caso de ninguém aqui, mas se alguém não atingiu, a prova de recuperação ela é automática, ela abre para vocês realizarem de todas as disciplinas nas quais não foram atingidas 1.500 pontos. Tá? Além disso, deixa eu dar uma olhadinha, só para poder confirmar, mas além disso, essa semana também estão acontecendo as avaliações virtuais das disciplinas, né? Elas começaram ontem e vão até sábado. Para quem se destina a essas avaliações substitutivas, né? As avaliações virtuais substitutivas, né? As avaliações virtuais, se eu não me engano, elas avaliam 750 pontos, né? Cada um. E se você atinge menos de 325 pontos, aquela avaliação abre novamente para você realizar. Por quê? Porque você precisa atingir pelo menos metade do valor da avaliação virtual. Tá? Então, quem atingiu menos de 325 pontos em cada uma dessas atividades, dessas avaliações virtuais, abriu de novo para ser realizado. Aí, só que lá embaixo, em avaliação virtual, vai estar como AV substitutiva 1 e 2, e ela abre específica, só um instantinho, ela abre especificamente aquela avaliação para você realizar, aquela que você não atingiu o mínimo. E aí também entra quem não, quem também não fez nenhuma avaliação virtual. Então, uma nova oportunidade para fazer essa avaliação e atingir os mínimos de 325 pontos. Pode falar, Vanessa. Lucas, mas eu atingi a pontuação e está abrindo para mim normal a prova. Não, não tem problema. É erro do sistema. Se você realizar, ela não vai ser considerada. Tá bom.
Obrigado. De nada. Então, se vocês entrarem e estiverem disponíveis e vocês tiverem atingido, relaxem, erro de sistema. Acho que, se não me engano, aconteceu isso no semestre passado também. Não vai ser considerado, vocês podem realizar e tudo, mas não vai ser considerado. Vai ser considerada aquela nota que vocês tiraram anteriormente. Tá? Então, dito isso, são só essas duas coisas, eu acho. São só essas duas coisas. E na semana que vem, a última aula do semestre. E eu vou passar algumas coisas para vocês. Eu nem sei se eu passo no semestre que vem, porque eu não vou mentir para vocês. Eu acho que a gente não volta no ensino básico, no ensino básico. Eu acho que a gente não volta no semestre que vem também. Se a gente voltar, vai ser um sistema muito híbrido ainda, com parte da sala indo e maior parte online. Por que eu falo isso? Porque no semestre que vem começam os estágios de vocês, né? Então, geralmente, no semestre anterior, no finalzinho do semestre anterior, eu já começo a preparar vocês para vocês irem procurar a escola nesse meio período e tudo mais. Então, não dá para fazer isso ainda, porque a gente não sabe ainda como será o cenário no ano que vem. Felizmente, ontem começaram as vacinas do mundo lá na Inglaterra, né? Aqui em São Paulo é o primeiro estado que vai ser realizada também a vacina, começa no dia 25 de janeiro, mas ainda por alguns grupos prioritários, ou seja, nem toda a população vai ter acesso, então isso a gente compreende que ainda esse processo de reabertura da escola vai ser ainda gradativo, então a gente vai esperar até o ano que vem mesmo, até o início do ano que vem, para ver como ficará o estágio de vocês, se vai ser no mesmo formato que as meninas fizeram este ano, né? Que elas fizeram um estágio à distância, onde eu ia orientando cada parte que elas iriam fazendo, né? Não que no presencial vocês também eu não vou orientar também, mas a diferença é que elas foram fazendo um trabalho na qual elas demandava muita leitura, demandava produção de texto, e que era um pouquinho mais simplificado, mas era mais complexo em relação à quantidade de coisas para fazer. Então, eu vou deixar para o ano que vem mesmo, para a gente esperar exatamente como vai ser. Bom? Bom, então vamos começar lá, práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem, né? Primeira parte, como oferecer, aliás, sessão, né? Como oferecer tratamento justo para todos os alunos, né? Eu vou dar um caso aqui do professor que trabalha comigo no estado, que fala que eu gosto de investir em tal aluno porque ele merece. Né? Aí eu fico me questionando quando ele fala isso. Por quê? Porque quando eu fiz a faculdade, li vários livros, li Paulo Freire, quem já leu Paulo Freire vai concordar um pouco comigo também. Se não concordar tudo, vai concordar sim em boa parte, né? A gente não pode fazer uma distinção das pessoas, né? E olha que a literatura de Paulo Freire é mais destinada para a educação de jovens e adultos e para a formação do professor. Né? Então, a gente não pode fazer muitas distinções entre os nossos alunos. Por quê? Porque os nossos alunos, eles são únicos. E como sendo pessoas únicas, nem sempre, nem sempre esse investimento, de fato, não é igual. Né? Mas a forma como ele fala, ou seja, ele decide orientar mais determinado aluno em detrimento dos outros, isso põe na balança justamente uma questão ética, né? Quem sou eu como professor? Né? Então, como realizar oferecer um tratamento justo a todos os alunos? A gente tem que primeiro entender que nós, como professores, não podemos jamais fazer distinção de aluno, jamais, né? Ó, vai ter alunos que se destacam, isso é normal, né? A gente vive em sociedade competitiva, né? Sociedade capitalista é uma sociedade onde o brilho da estrela de cada pessoa brilha diferente, mas a ação educativa ela não é uma ação capitalista, apesar de todos os nossos conteúdos serem formatados para serem oferecidos para esse sistema, mas a gente educa a pessoa
para ela ser um ser social, né? E para ser social, a gente tem que, óbvio, fazer um tratamento justo entre todos eles, sem distinção, né? Então, o que fazer com aqueles alunos que não aprenderam todos os conteúdos propostos e não alcançaram todos os objetivos listados, né? E, para o outro lado, o que fazer com aqueles que avançaram bastante, superando as expectativas? Como oferecer um tratamento justo para todos os alunos, né? Então, tem uma frase aqui da Jussara Hoffmann, né, no texto Avaliação Mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento, e que dá algumas pistas para se aprofundar nisso que a gente, né, nesse paradoxo que a gente encontra, né? Então, para ela, né, a avaliação não deve reproduzir o modelo transmitir, verificar, registrar. Ao contrário, né? Deve se expressar em ações como contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias entre alunos e com eles, o que é explicado no texto, né? Nesse texto da Hoffmann, né? Por quê? Porque quando a gente muda todo o conceito do que é escola, né? Basta lembrar como é que era a escola antigamente, porque muita gente fala a escola de antigamente era muito melhor, era ótimo, né? Na verdade, não é que a escola era ótima. A escola ela ia pela meritocracia, né? A escola não era para todo mundo. A escola não era universal. A escola ela só chegava à escola pública quem tinha condições de se manter nela intelectualmente, né? Tanto que se você repetir 5 anos, é, você era jubilado, você era convidado a se retirar e só voltar na etapa seguinte, né? Quando você tivesse concluído a etapa na qual você se encontrava. Então, a escola não era para tudo, a escola era excludente e era voltada para a meritocracia, que é justamente esse sistema de é, transmitir, verificar e registrar, né? Onde alguém fala algo, alguém faz também essa verificação se o que eu falei deu certo, né? E depois registro se você atingiu ou não, né? A gente depara com aquelas avaliações quantitativas, né? Onde você vai dar um valor X ao conhecimento da pessoa, né? Então, hoje não. Hoje a escola ele é um espaço democrático. Aprender não indica apenas que o aluno vai aprender com o professor. Isso fica muito claro nesse ano com a pandemia, né? Os alunos eles não têm que aprender apenas com o professor. Ele tem que aprender também em eles. Por quê? Porque quando ele tem alguém que tem a mesma busca que ele e tem essa troca, o conhecimento fica muito mais palatável, fica muito mais contextualizado. Por mais que eu explique, se um grupo de alunos não entendeu e um outro grupo de alunos entender um conceito, é muito mais fácil para esses outros alunos explicarem para esses alunos que não entenderam do que eu, porque eles estão aquele conhecimento chamado horizontal, onde eles vão ter a visão do dia a dia deles, da vida deles, para realizar essa contextualização, essa ligação desses conteúdos. E aí vai acontecer justamente a aprendizagem colaborativa, né? Então, nesse texto da Hoffmann, trata-se de um texto bastante reflexivo, no qual ela se propõe a responder questões que ela ouviu de inúmeros professores em seminários e congressos, né? Antes mesmo de começar a responder as questões, ela empreende uma análise do conteúdo das perguntas que vêm sendo formuladas pelos professores, buscando as concepções subjacentes, ou seja, algo que esteja ali ao redor, né? Ela levanta hipóteses sobre o que poderia estar por trás do que perguntam os professores. Isso é um fenômeno que acontece porque a mudança do conceito do que é escola foi uma ruptura enorme, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma escola que era, como eu falei, ela era excludente, ela era toda pautada na meritocracia, você tinha que provar que era muito bem, porque senão você ia ter que ir lá para o supletivo, ou que está, sei lá, pagar para estudar cursinhos, aqueles apostilados, como tinha antes no Instituto Padre Reus e no Instituto Manitou, né? Hoje não, né? Hoje
a escola é um direito de todos, né? Um dever do Estado e um direito do cidadão. E, curiosamente, também um dever dos pais mandarem as crianças para essas escolas, né? Sobre alegação de privação de intelectualidade. Cadeia na hora, é uma das poucas coisas que vai, alguns poucos crimes que não precisa de flagrante, né? Não é que precisa de flagrante, não, que não precisa ter o flagrante, não precisa ter o flagrante, né? Basta a indicação que você tinha que você vai preso, né? Então, só o conceito do flagrante é porque o flagrante acontece, se não me engano, acho que nas 72 horas, 48 horas depois do ato, né? Então, por isso, né? Então, ele não precisa ter o conceito desse do flagrante. Se a Conselho Tutelar, por exemplo, apurar que os pais realmente não estão mandando as crianças para a escola, ele pode acionar o juiz e as pessoas, os pais ou os responsáveis vão presos. Então, a Jussara Hoffmann juntou algumas perguntas, é justamente isso, né? Como ensinar o nosso aluno, né? E assim, ó, algumas perguntas foram bem interessantes. Não estaremos nós, professores, sendo responsabilizados pelo fracasso de alunos desinteressados e desatentos? Né? Essa foi a pergunta que fizeram para a Jussara Hoffmann, né? Se os professores não estão sendo responsabilizados pelos fracassos. Isso é um conceito que é muito claro para quem vai dar aula no ensino público. Por quê? Porque a sensação que nós temos nas nossas redes públicas, né, dos nossos dirigentes, dos nossos secretários, é que o maior problema da educação são os professores. E esse conceito não se resume exclusivamente a apenas esses comandantes dessas áreas, né? Ela está muito atrelada até mesmo à questão do próprio diretor de escola. E além disso, a gente tem um governante que minimiza a postura do professor, né? Até mesmo a própria questão da escola sem partido é algo que a gente tem que realmente discutir. Porque o curioso é que esse conceito de escola sem partido é feito por pessoas que possuem partido, né? Então, se elas possuem partido, por que eu não posso também expor as minhas ideias se o conteúdo principal, em conjunto com os conteúdos básicos lá das disciplinas, é também a convivência em sociedade, o respeito às diferenças, o respeito à pluralidade de ideias, né? Então, como a gente vai não se sentir fracassado com o baixo desempenho dos nossos alunos, tendo que a gente tem um monte de avaliação que mostra que o ensino está ruim, né? Então, a hipótese dessa concepção é que os alunos não aprendem porque não estudam a matéria e também não prestam atenção, né? Então, nisso, responsabilidade do professor também. Não é só do aluno, é também do professor. Porque o que acontece? Por que os alunos não prestam atenção? Né? Ser professor não é chegar apenas com um conteúdo em sala de aula e explicar, explicar, explicar. Você precisa, às vezes, buscar elementos nos quais vão trazer a, a ruptura do status quo dessas crianças. Como é que acontece essa ruptura? Pelo interesse. Né? Quando eles querem romper esse status quo, eles querem aprender, eles estudam a matéria, eles procuram coisas que valem realmente a pena aprender para eles, porque eles vão ser seletivos. Nós somos seletivos. Né? Então, não é só trabalhar o conteúdo, o livro que você tem, não. Não é só isso. Ser professor hoje também demanda você entender quem é o seu aluno, qual é a realidade dele, onde está a realidade na qual ele está vivendo, onde está aquela escola, né? E isso não dá para vir em livros. Né? Isso são coisas que nós sentimos, que nós aprendemos. Então, isso quer dizer que eu tenho que chegar antes na escola toda vez? Sim, tem que chegar antes e sentir. Mas isso não é algo que você vai aprender de um dia para o outro. É algo que você vai pegando ao longo do período no qual você está. Então, eu, por exemplo, pedi remoção, né, da prefeitura. A escola da prefeitura que eu trabalho, para vocês, é no Jaraguá. Né, e a minha sede é em Perus, lá na divisa com Caieiras. Eu consegui a remoção, estou indo aqui para São Mateus, né, que é aqui perto de casa, mais ou menos perto, aqui para cá. Né. Isso quer dizer que estou perto, então conheço o meu público. Não.
Eu não conheço o meu público, até porque São Paulo é uma cidade de grandes dimensões. Então, cada bairro vai ter a sua particularidade, cada comunidade vai ter os seus anseios, cada comunidade vai ter as suas contextualizações nas quais eu irei aprender. Eu não vou chegar e não vou aprender isso no primeiro dia. Eu não vou aprender isso até o segundo dia. Eu não vou aprender isso na primeira semana, no primeiro mês. Isso eu vou aprender ao longo do ano. E detalhe, mesmo depois ao longo do ano, tem coisas que ainda vou continuar aprendendo, né? Então, por isso que os professores não devem ser responsabilizados, mas eles também são responsáveis por esse fracasso. A partir do momento que você reproduz aquilo que exatamente os dirigentes querem, simplesmente você está fracassando. Né? Você tem que ser um exemplo de ruptura social. Como é possível alterar nossa prática considerando o número de alunos com que trabalhamos e o reduzido tempo que permanecemos com as turmas, né? Aí o paradigma de avaliação mediadora exige do professor maior tempo de permanência em sala de aula com os alunos. Sim. Como fazer isso, né? Cara, indo para o Fação e fazendo se vira com os 30. É exatamente isso. Porque o Estado até tinha um tempo interessante, que eram 50 minutos, né? Hoje agora caiu para 45, né? Que é o padrão, acho que em todas as redes, né? Cada hora tem 45 minutos, né? Então, a aula tem 45 minutos e então você tem que fazer isso nesse período de tempo. Na rede pública, a gente ainda tem um outro agravante, que é algo que nos desespera um pouco, né? A gente tem a quantidade de alunos, né? Porque ter professor em sala de aula é algo que custa, né? Para os próprios públicos, né? E o curioso é que eles não querem investir nesse recurso humano, né? Os governos não querem investir porque como o conteúdo ele é intelectual, teoricamente ele consegue passar para um monte de gente. Afinal de contas, a maioria dessas pessoas passaram por faculdades nas quais tinham 60, 80, 90, 100 alunos por sala, como tem, se vocês forem na USP, é uma sala, normalmente tem 100 alunos, 100 alunos. Né? Se um adulto consegue, uma criança também consegue, porque o produto é intelectual. Não. A diferença maior é que a quantidade de alunos ali, a forma de ensino para cada uma dessas etapas é completamente diferente, né? O aluno ele precisa de auxílio, alguém que vai apoiar, vai orientar ele na descoberta do ensino. Né? Já o estudante universitário, né? Ele já vai ter uma concepção de como aprender, tanto que a forma de como se ensina na faculdade é uma forma mais dialógica, onde você vai debater aquele assunto, vai tirar dúvidas e tudo mais, mas é mais um debate no qual você lê previamente, né, e você vai lá e debate com o seu professor e colegas sobre determinado assunto. Né? Esse é o formato clássico de universidade. É nesse formato que se deve pautar o ensino superior. Né? Vocês leem conteúdo, vocês aprendem com aquele conteúdo e depois vocês vão para a sala de aula a bater papo, né? Justamente fazer a abstração daquele conteúdo já no coletivo, a concepção coletiva. Então, hoje a gente pode dizer que o grande paradigma nesse caso, além do maior tempo que seria necessário em sala de aula, é também a quantidade de alunos, porque a gente trabalha com o intelecto e, inclusive, de formas diferentes. Uma das coisas que eu fui muito criticado quando eu apoiei, que foi a reforma do ensino médio, é que a reforma, esse tipo de reforma, ele prioriza a escola de tempo integral. Por quê? Porque a escola de tempo integral, muita gente ficou com medo de que sumissem disciplinas, né? E o conceito da, da ETI não é ETI é a escola de tempo integral. Da ETI não é sumir disciplinas, mas contribuir com outros conteúdos mais específicos, né? Então, do mesma forma que ele teria todas as disciplinas normais naquele turno, no contraturno ele teria disciplinas mais específicas e mais aplicadas para poder visualizar melhor e ter mais empenho naquele conteúdo que ele mais se interessa. Né? Então,
Então, não é uma coisa assim ruim, né? Essa coisa da reforma do ensino médio. Não é ruim. Pelo contrário, é justamente para poder que o aluno tenha mais tempo em sala de aula e consiga aprender de forma mais holística todo o conteúdo. Não é necessário nessa proposta uma enorme disponibilidade do professor para atendimento dos alunos, né? Então, a ideia, né, ainda voltando para a ideia da quantidade de alunos, o professor ele precisa ser alguém que vai realmente estar disponível para poder sanar essas dúvidas, e criar, não sanar essas dúvidas, mas levar, conduzir ao conhecimento, né? Então, nesse paradigma de avaliação, a gente tem a avaliação mediadora que exige um atendimento direto, individualizado ao aluno, ou seja, você não dá para poder fazer um geralzão. Você pode até falar sobre os conteúdos de modo geral, mas muitas vezes você precisa trabalhar diretamente com o aluno, né? Diretamente. E isso não implica um atendimento privilegiado. Lembra daquele exemplo que eu falei agora no início? Não é um atendimento privilegiado, mas um atendimento individualizado. A partir do momento que você faz esse atendimento individualizado que não é privilegiado, uma necessidade, você consegue atender de forma justa todos os alunos, independente da quantidade. Então, em que medida formaremos um profissional competente sem uma prática avaliativa exigente e classificatória, né? Que é competitiva, né? Teoricamente, a forma como os professores se classificam, especialmente no ensino público, é óbvio, de modo competitivo, porque vocês fazem, né, nós fazemos concurso público, e através da nossa pontuação, a gente é chamado, né? E depois que você entra a sua pontuação, você começa a criar pontuação, que vai também te dando mais tempo, mais chances de assumir cargos e tudo mais, pegar aulas e tudo mais. Mas a avaliação comparativa e classificatória garante justamente essa qualidade de ensino. Por quê? Porque quando você consegue, de fato, comparar os conteúdos entre os professores, você consegue ali, de fato, ver quem está mais preparado ou não em determinadas áreas, né? Então, apesar de, de ser um pouco mais prudente, ele é uma forma de competitiva, sim, mas também é uma forma de mostrar que você detém aquele conhecimento. O importante do professor é que você detenha o conhecimento, não que você necessariamente tenha didática. Didática, eu já havia falado para vocês, vocês conseguem desenvolver ao longo da sua vida acadêmica, né, da sua vida docente. A didática é algo que você vai aprendendo. Tem gente que já nasce, é nato, já gosta de ensinar, já vê que ela já tem aqueles trejeitos assim, já vai. Mas tem outras que as pessoas de fato precisam aprender. E precisa mesmo aprender. Tanto que vocês têm até disciplina de didática. Né? A didática é a partir da disponibilidade que você tem, justamente, de fazer atendimento individualizado, o atendimento com qualidade, não privilegiativo, né? Você não pode privilegiar, privilegiado, né? Privilegiativo é errado. Então, por isso que quando você detém o conhecimento, não existe pergunta difícil de aluno, né? Vai ter justamente aquela forma como você vai levar ele ao conhecimento através disso. Então, por isso que essa avaliação comparativa entre os professores, ela garante essa qualidade de ensino. Então, e a pergunta outra, será possível alterar o paradigma da avaliação diante das exigências burocráticas do sistema? Não se deveria começar por alterá-las, né? Então, a avaliação classificatória não é uma opção do professor, mas uma exigência do professor, do sistema. E isso está mais relacionado às avaliações que nós realizamos em sala de aula, né? Então, a avaliação classificatória, como eu falei, essa quantitativa, é uma exigência porque a gente precisa passar os alunos com alguma nota, né? Então, por mais que você consiga trabalhar de modo subjetivo com o aluno, você ainda precisa inserir um conceito para ele, né? Não dá simplesmente para você aprovar de satisfatório, parcialmente satisfatório ou não satisfatório. Você ainda precisa dar uma nota, que geralmente vai de 0 a 10 para os alunos, né? E isso é porque o professor tem que fazer? Não. É porque o sistema que tanto quer
professor seja inovador, ele não consegue, de fato, alterar como deveria ser feito. Né? Então, a Hoffman, ela viu que o problema está na possibilidade dos professores rever suas concepções. E ela achou duas posições possíveis. Né? A posição 1 é se o aluno é considerado um receptor passivo, ou seja, que é calado dos conteúdos que o docente sistematiza, suas falhas, seus argumentos incompletos e inconsistentes não são considerados senão algo indesejável e digno de um dado de reprovação. Então, a ideia é que o aluno seja uma pessoa que, de fato, participe da aula. Ele não pode simplesmente estar parado, você falando, isso aqui, e vai só anotando. Não. A ideia, justamente, é que o aluno consiga ser proativo, que ele seja um receptor ativo, que ele pergunte, questione, valide, não valide aqueles conteúdos, né? Por quê? Porque quando você vai falando e ninguém vai debatendo, ninguém vai questionando, isso aí é também um puxão de orelha em vocês, tá? Mas não só em vocês, no pessoal da segunda-feira também. Quando vocês não vão questionando, vocês simplesmente vão receber aquilo que eu estou falando, né? Aquilo que eu estou falando está certo? Tecnicamente está. Eu estudei, li tudo, procurei exemplos, mas ela não é necessariamente. Vocês podem questionar, vocês podem argumentar, né? E quando você argumenta, acaba você gerando alguns ruídos que são muito importantes na educação. Por quê? O que são esses ruídos, né? Aí, justamente a ruptura daquela ensino tradicional, onde alguém fala e alguém fica escutando. Alguém fala e alguém fica só escutando. Quando você tem esse ruído, ou seja, você precisa limpar esses ruídos. Esses ruídos são justamente as dúvidas. É justamente aquilo que você traz de melhor de si para poder contribuir naquele momento. E a posição 2 é que, contrariamente, se introduzirmos a problemática do erro numa perspectiva dialógica, né, e construtivista, então o erro é fecundo e positivo, né? Um elemento fundamental à produção do conhecimento pelo ser humano. Aqui eu vou parar para poder te explicar. Porque a ideia, eu já ouvi falar isso para vocês, que eu falo para os meus alunos, não tem problema errar, né? De fato, na sala de aula é o momento, no momento que eu estou explicando que eles estão fazendo os exercícios, é o momento que eles têm para errar. Porque justamente com o erro a gente aprende, né? Porque você vai pela sinapse, pelo momento, é tal coisa, mas quando você vê não deu certo desse modo, preciso rever os meus conceitos, você acaba aprendendo a aprender, né? Então, por isso que o erro na educação não é algo negativo, é muito positivo, porque com o erro o aluno ele vai aprender, né? Não é porque ele é bom. A opção epistemológica está em corrigir ou refletir sobre a tarefa do aluno. Corrigir para ver se aprendeu reflete o paradigma positivista da avaliação. Refletir a respeito da produção de conhecimento do aluno para encaminhá-lo à superação, ao enriquecimento do saber, significa desenvolver uma ação avaliativa mediadora, ou seja, quando ele erra e depois ele tenta novamente e acerta, já está na hora de ser dado um novo desafio, porque ele já superou aquele lá, né? Então, esse desafio ele só vai ser permitido a partir do momento que ele supera o anterior. Você não pode dar algo para ele muito além do que ele consegue. Então, por isso que o erro é positivo, porque com o erro, ele não só vai aprender a criar novos mecanismos para poder responder, como na nova superação, ele vai pôr em prática não só aquele formato que ele errou, mas aquele que ele aprendeu ou descobriu. Ou até mesmo usar a sua própria criatividade para poder ir atrás daquele conhecimento, superar aquele obstáculo. Então, o acompanhamento pedagógico, foco dessa disciplina, tem impacto direto no modo como o professor avalia os alunos, né? Avaliar não significa apenas atribuir a nota, né? Isso é exame. Avaliar, de fato, você avaliar se ele tem condições, se ele é uma pessoa que, mesmo tendo diversos desafios que ele não conseguiu superar, ele consegue dar prosseguimento, né? Então, é um processo que não deve nem privilegiar alguns com notas mais altas e nem desmerecer ou punir outros com notas mais baixas. É por isso que acompanhar significa muito mais que documentar produções e registrar as notas que os alunos obtiveram.
né? Então, o acompanhar significa, sim, responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo seu ir além, né? Então, você está assumindo a função de como se fosse uma tutora, né? Um tutor do conhecimento do aluno, né? De forma alguma, uma relação puramente afetiva ou emotiva, não é uma relação pai-filho ou de amizade. Ela significa uma reflexão teórica sobre as possibilidades de abertura do aluno a novas condutas, de elaboração de esquemas de argumentação, contra-argumentação, para o enfrentamento de novas tarefas. Então, é uma parceria no qual você vai mostrar para esse aluno como superar os desafios. Né? Esse é o acompanhamento. É nesse momento do acompanhamento que você faz a avaliação. Não é no momento que você vai apenas aplicar uma prova para ver o quanto ele consegue responder aquelas questões. Então, se vê que existe uma relação direta entre o modo como o professor entende a aprendizagem e o modo como vai encarar a avaliação, então como responder às questões que a autora, né, colocou, né? Em que medida o professor reflete sobre as tarefas de seus alunos? Como acontece essa reflexão, né? Então, se o aluno é considerado um receptor passivo dos conteúdos que o docente sistematiza, suas falhas, seus argumentos incompletos e inconsistentes não são considerados, senão algo indesejável e digno de um dado de reprovação. E, contrariamente, se introduzimos a problemática do erro numa perspectiva dialógica e construtivista, então o erro é fecundo e positivo. Né? Ou seja, o aluno não pode simplesmente escutar aquilo e acabou. Não, ele tem que simplesmente ser provocado para que ele consiga superar aquele desafio. Ele tem que ser incentivado e dizer que aquele erro não é um problema. O erro faz parte do processo e que ele não é fraco ou menos, menos dotado de avaliação que um aluno que vai muito bem. Pelo contrário, o aluno que vai muito bem não é porque ele é inteligente. Tanto que esse conceito de inteligente é um conceito errado ainda. Tanto que as pessoas falam que fulano é inteligente ou você é inteligente. Não, gente. Todos nós temos o mesmo tipo de inteligência. A diferença é a quantidade de conteúdos que nós temos e como conseguimos aplicar eles, né? Então, não tem como mensurar o conteúdo que eu tenho, que vocês têm, um pedreiro tem. Eu já havia falado exclusivo, não sei se foi, inclusive, não sei se foi na aula de vocês, mas eu não sou mais inteligente que um pedreiro. Eu não sei fazer equações matemáticas. Um pedreiro sabe fazer, porque ele trabalha com isso, né? Ele sabe construir uma casa, eu não sei construir uma casa. Né? O que tem são diferentes inteligências distintas. E cada um vai aplicar no seu dia a dia conforme a sua necessidade. Então, não existe pessoas mais inteligentes ou outras. Né? E, infelizmente, o aluno ele aprende que o erro é algo ruim, né? Por conta de conceitos morais, sociais, que aquilo é errado, é errado, é errado, você fica marcado. Né? A diferença é que na educação o erro é algo positivo. O erro vai mostrar para ele que existem outras formas de resolver aquele desafio. A aprendizagem, gente, a gente precisa entender os conceitos de aprendizagem, avaliação, diálogo e acompanhamento. Né? A aprendizagem ela significa modificação de comportamento que alguém que ensina produz em alguém que aprende. Então, é mudar o status quo, mudar como a pessoa vê o mundo, mudar como ela entende o mundo, né? E esse mudar, ela pode ser através dos conteúdos propostos, matemática, ciências, assim como pode ser conceitos sociais mesmo. Então, a partir do momento que existe o processo de aprendizagem, você mudou algo no seu aluno. E isso é o mais importante. Né? A avaliação ela significa o controle permanente exercido sobre o aluno no intuito de ele chegar a demonstrar comportamentos definidos como ideais pelo professor. Então, a avaliação, você vai ter esse controle, mas você não vai moldar simplesmente, chegar e moldou. Né? Até porque o aluno não é uma folha em branco. Então, temos que esquecer esse conceito da folha em branco. Né? O aluno é uma pessoa, um ser social em formação e que vai adaptar as suas necessidades com aquilo que é esperado da sociedade. Né? Claro que ele não vai fazer aquelas necessidades pura e simplesmente, não vai, né? A gente não pode simplesmente chegar e matar as pessoas por aí. A gente tem vontade de matar as pessoas, mas a gente não pode fazer isso.
né? A gente guarda para a gente. A gente não pode fazer isso, né? Porque é ruim, socialmente não é aceito. Então, a mesma forma vai acontecer com o aluno, né? Ele vai ver as suas necessidades e vai ver como que vai conseguir imprimir essas necessidades, esses formatos no seu ser social. Por isso que são os modelos definidos como modelos não, comportamentos definidos como ideais, né? Então, esses comportamentos ideais, ele não é assim, tem que ser exatamente assim, não. Ele vai ter um comportamento distinto que é considerado ideal, com as suas particularidades. O diálogo, né, é perguntar e ouvir respostas, né? É a conversa, é a troca. Tanto que o nome é diálogo, vem de dois, inclusive, né? Vem de du, né? Vem de du, né? São duas pessoas debatendo, né? Duas pessoas no mínimo. Então, e acompanhar significa estar sempre junto para observar e registrar resultados, né? A aprendizagem, ela também significa descobrir a razão das coisas e pressupõe a organização das experiências vividas pelos sujeitos numa compreensão progressiva das noções. Então, a aprendizagem é algo que você vai aprendendo primeiro e na escrita como fazer as letras, isso significa cada letra, depois você vai juntando as sílabas, vai juntando as letras para formar sílabas, depois vai juntando as sílabas para formar palavras, e as palavras vai juntar frases, né? Então, é nesse mesmo processo, da mesma forma que você aprende primeiro a fazer as letras, depois juntar as letras para formar sílabas, depois sílabas, né, e assim vai até chegar ao texto, é a mesma forma que acontece a aprendizagem, em qualquer campo. Então, a aprendizagem, o sistema de aprendizagem é tudo aquilo que vai mudar os seus conceitos que vocês têm prévios, né, as crianças têm previamente, ou as pessoas, e que vocês vão inserir e de modo compactado e sequencial, de modo que ele consiga compreender todo o seu processo de modo holístico, modo global, modo total. A avaliação, ela é uma ação provocativa do professor, onde ele desafia o educando, né, o aluno, a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se um saber enriquecido, né? Como aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você vai avaliar o aluno, geralmente vai acontecer o erro, né? Então, isso não quer dizer que ele errou, mas ele precisa criar novas formas de chegar até aquilo que se espera. E aí que ele usa da criatividade, da formulação de hipóteses, né? E o diálogo é refletir em conjunto, né, o professor e o aluno, sobre o objeto de conhecimento. Ele exige um aprofundamento em teorias de conhecimento nas diferentes áreas do saber. Por quê? Se eu falar Vygotsky é legal, você não conhece Vygotsky. Ah, legal, legal. Acabou o diálogo, não tem diálogo. Então é necessário um aprofundamento, é necessário um conteúdo para que você consiga debater para chegar ao fim de conhecimento produzido, né? Análise de dados da avaliação, né? Dos dados da avaliação. Então, o acompanhamento pedagógico tem uma relação direta com a avaliação, assumida como um processo de mediação entre alunos e professores com o intuito de dar suporte e promover avanço nas aprendizagens dos alunos, né? Então, o acompanhamento pedagógico vai mostrar se aquilo que se espera, né, do aluno, ele é atingido, né? A partir do acompanhamento pedagógico, você consegue, de fato, auxiliar ou não um professor ou até mesmo um grupo de professores, né? A gente precisa levar só em consideração que a educação infantil, diferente de outros níveis de ensino, ela sempre trabalha numa perspectiva de acompanhamento que não se relaciona a índices de aprovação. Por quê? Porque o que a criança faz lá são coisas que ela vai aprendendo para, de fato, utilizar na sua vida de modo mais corriqueiro, né? Então, ela aprende a mexer no lápis, ela aprende a amassar, utilizar suas forças, né? Os pequenos conceitos sociais de saúde, inclusive. Então não tem índices de aprovação, reprovação ou julgamento.
Até porque não existe a reprovação na educação infantil, né? Ninguém fala, meu filho reprovou no jardim. Não, não tem. Porque a ideia não é reprovar, mas sim trabalhar de forma lúdica diversas coisas. A ideia é que o aluno nem entenda que está aprendendo. Né? Então, nessa etapa de ensino, a avaliação ela é vista como investigação que tem o propósito de possibilitar que as crianças e suas famílias acompanhem o processo de desenvolvimento e de construção do conhecimento. Esse modo de pensar pode ajudar muitos dos demais níveis de ensino a documentar, organizar e acompanhar o trabalho pedagógico. Por quê? Porque o aluno não tem avaliação no ensino infantil. Então, o que você faz? Você começa a criar portfólio, pastinha do aluno, com tudo que ele vai realizando. E a partir disso, quando você vai criando esse portfólio, você vai ter mecanismos para avaliar se ele conseguiu satisfazer o que era necessário ou se você precisa trabalhar determinados itens, né? Até porque você vai trabalhar muito lado psicomotor do aluno do que o que é outra coisa, né? E quando você consegue aprender na educação infantil isso, você também você também consegue levar isso mais de modo efetivo para as outras áreas, né? Então é por isso que é muito importante passar pela educação infantil, porque quando você consegue aprender tudo isso, você você consegue criar elementos que vão fazer melhor essa avaliação que nós propomos logo no início, né? Então, para isso acontecer, nós temos três formas, aliás, duas formas que estão bem distintas de produção, né? Então, primeiro é um registro de observação, né? Onde você vai, como o nome diz, você vai observar o aluno, vai fazer os registros daquilo que ele realiza em sala de aula, mas com as possibilidades que precisam ser trabalhadas com eles, né? Afinal de contas, se você está observando, você consegue fazer uma avaliação das necessidades que ele vai precisar. Precisa de acompanhamento maior, né? O segundo é o portfólio, né? Como eu havia falado, é o livro da vida. Por quê? O portfólio ele vai juntar todos esses elementos que ele produziu. E a partir desses elementos que ele produziu, você consegue ter uma noção de alguma noção de que se ele conseguiu superar, realizar todas as atividades e consegue dar o prosseguimento é, na vida escolar, né? Além disso, o portfólio ele serve também como um demonstrativo daquilo que o aluno trabalhou em sala de aula, né? E seria a prova, né? A diferença é que não tem nota. E por último, o relatório, né? O relatório, assim como o registro de observação do portfólio, o relatório vai trazer tudo aquilo que você é, conseguiu captar pedagogicamente daquele aluno. Só que pedagogicamente não implica apenas conteúdos educativos, implica também conteúdos além do educativo, conteúdos socioemocionais do aluno. Porque de hipótese de relatório, e é algo que vocês vão, se vocês forem trabalhar com educação infantil, é algo que vocês vão precisar fazer assim muito, 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 muito. De bom relatório, você consegue é, é, comprovar determinadas ações que são necessárias, até porque você consegue fazer uma produção quase acadêmica daquilo que você observou do aluno. Então, o registro de observação, ele apenas demarca um período que você está observando. Já o relatório ele é muito mais amplo. Ele pode ter, inclusive, aquilo que você observou no portfólio do aluno e assim também como você observou lá no relatório de observação registro de observação.
Então, gente, o que, que deve ser avaliado, né, do aluno, né? Como que a gente vai avaliar, né? Eu vou dar um exemplo de como eu faço a avaliação com os meus alunos, né? Eu já havia comentado isso com vocês. Eu falo, por ordem do Estado, né? Por ordem do Estado, da Prefeitura, eu preciso, não posso realizar uma atividade com peso maior do que a avaliação. Mas eu falo para os meus alunos o seguinte, que o mais importante é que as notas deles são divididas em três. A primeira é uma nota que é de conceito, justamente mais voltado de como observa o aluno. Eu faço relatório, micros relatórios dos alunos, né? E para mim é importante até para que eu possa conseguir identificar as dificuldades dele no caso de língua inglesa, né? Essas dificuldades que eu relato lá, elas não são negativas, né? Então, eu vejo a participação dele não só entre ele na sala de aula, mas a participação quando ele auxilia um colega, eu faço observação. Isso tudo cria um conceito para que eu possa avaliá-los de modo efetivo. Até deixo bem claro isso. E quando eles se ajudam, eu observo, calado, e eu aplico essa nota justamente nessa nota de conceito. Né? Eu, e a pessoa chama muito de comportamento, mas eu não dou. Né? Então, deixo dois pontos dos 10 para justamente essa nota de participação, de colaboração. Né? A segunda parte da nota, como eu falei, eu não posso ter uma atividade com uma nota maior do que a prova. Né? Então, é a prova, a avaliação bimestral que eu faço. Essa avaliação bimestral, ela vale 4 pontos. A prova até é ridícula, são 4 perguntas. E cada uma vale 1 ponto. Então não é muito. Eles não ficam loucos da vida, né? Pelo contrário, a ideia é justamente que eles consigam entender que aquilo ali foi só uma parte do processo, porque a nota principal é a nota que eu chamo de nota de caderno, que é onde eu vejo o quanto eles efetivamente se propuseram a realizar aquela atividade. Então, a partir do momento que eles se propuseram a realizar, ele vai conseguir ter a noção daquilo que eu estou ensinando. Então, por isso que eu consigo ver onde ele erra, se ele está realmente errando ou não. Quando ele chega, por exemplo, fala errado, eu já falei isso para vocês, eu não considero que eles falam errado, né? Eu vejo se ele construiu de modo correto, mesmo falando aportuguesado. E isso é o mais importante, né? E quando eu vejo que eles realizaram todas as atividades propostas que eu deixo lá, quando eles realizam essas atividades, eu vi que houve um empenho, né? É como se fosse um portfólio. Os portfólios dele é justamente a realização dessas atividades, né? Que eles vão fazer de modo mais lúdico, mais simples possível, até mesmo eles entre eles, né? Então eu falo muito que o caderno é uma nota que, se eles fizerem, forem bem de comportamento, se eles forem colaborativos e realizarem todas as atividades, eles não precisam nem se preocupar com a nota de prova, porque uma vez eu peguei uma sala na qual eles estavam tão colaborativos entre si que eu não consegui realizar a prova. Eu não fiz prova. Então, o próprio caderno virou a prova. Eu pedi para que eles só respondessem algumas questões que estavam no próprio caderno e eu mesmo avaliei lá. E foi ótimo, porque houve uma colaboração. E quando há essa colaboração, o sentido da aprendizagem ela fica muito mais significativa, porque não é apenas um diálogo horizontal, vertical, mas é um diálogo também horizontal entre eles. Então, na gestão da aprendizagem, a gente precisa muito desses registros que nós fazemos, né? Como é que funcionam esses registros, né? Esses registros funcionam como esses termômetros nos quais você vai conseguir realizar a avaliação do aluno, né? Acho que eu estou repetindo aqui um negócio para abrir de novo. Mas, então, olha só. Como é muito importante até a gente falar isso para os pais, é, é, é,
os pais eles não participam muito da da vida escolar dos alunos, né? Por quê? Porque a ideia de que o aluno está indo bem é eles abrirem o caderno e ver o quanto eles produziram. Então, e isso é errado. Apesar de usar como elemento nas minhas aulas, isso é errado. Por quê? Porque o aluno ele não pode simplesmente se ficar preso à questão do caderno. Ele precisa ter contato com produções diferentes de linguagens, além do caderno, né? Ele tem que ter procedimentos de estudo, como ele vai se preparar para aprender, os procedimentos de tomar notas, né? Ou seja, ele vai começar a fazer algumas anotações nos quais ele vai construir aquele conhecimento e os procedimentos de tomar a ler, né? Dele, dele pegar aquilo que ele produziu e fazer as comparações e ver se aquilo tudo é válido ou não, né? Claro que quando teoricamente a pessoa passa, ele é válido, mas a contextualização daquilo precisa da validação ou não. Então, quando não, ele não valida, aí só acontece o que chamamos de ruptura do conhecimento. E essa ruptura precisa ser, esse ruído precisa ser consertado. Né? Esse ruído tem um ruído da aprendizagem, então não é possível. Né? Então, por isso que aí a gente entra nessa questão da avaliação, né? Como forma de gestão. Porque quando você realiza diversos mecanismos de de forma, utiliza de várias formas para poder fazer essa avaliação. Lembra que vocês têm que fazer avaliação diagnóstica e avaliação formativa, né? A, a avaliação diagnóstica você vai ver o quanto eles aprenderam, o quanto eles sabem, e a formativa é aquilo que eles conseguiram compreender até então, né? A partir do momento que você consegue compreender todo o processo do ensino-aprendizagem e tem de forma dessas notas, essa avaliação, tanto diagnóstica quanto formativa, elas não precisam ser feitas, por exemplo, em forma de prova. Não. É só você ver a forma como eles evoluíram ao longo daquele período que você está trabalhando aquilo, para verificar ou se eles estão, de fato, atingindo os objetivos ou se você precisa fazer as alterações necessárias para que eles atinjam aquelas necessidades específicas, né? E é isso, gente. Dúvidas, perguntas? Eu olho para cá porque eu fico vendo se você tem dúvidas. Então, tá bom. Gente, basicamente é isso da gestão da aprendizagem. A gente precisa entender que para gerenciar a aprendizagem, a gente precisa ter organização. E essa organização vem através de planejamento. Né? Além disso, para gerir a aprendizagem, também se faz necessário você entender como vai ser feita a questão da avaliação do seu aluno. Como você vai fazer o processo da aprendizagem? Como vai acontecer o diálogo que é necessário entre você e ele e entre eles, né? E o maior de tudo, né? Como você vai fazer o acompanhamento disso, né? A partir disso é que você vai conseguir gerir essa aprendizagem. Ser professor não é apenas de ter conhecimento, não é apenas entender de didática. Ser professor é você também compreender como você vai fazer a maravilha da aprendizagem com os seus alunos. Okay? Então, gente, basicamente é isso. Tá? Na próxima semana, nós teremos interpretação de textos. Eu já separei uns textos nos quais eu vou mandar para vocês, acho que na sexta-feira, e um outro na segunda. São dois textos, nos quais vocês terão que ler. Vou mandar na sexta e na segunda para dar tempo. Fiquem despreocupadas que não é um texto longo, eu não vou nem mandar arquivo, vou mandar no próprio corpo do grupo de vocês, onde vocês precisam ler esses textos. E depois a gente vai debater na semana que vem
na nossa última aula do semestre. Um beijo para vocês e até semana que vem. Boa noite a todas.